Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 10 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 28. A santidade e o amor levam à vida. O pecado conduz à morte. Alguns tempos atrás, meditamos sobre essa profecia, mas hoje podemos nos debruçar sobre ela com calma e profundidade. Não basta escolher o bem uma vez, ou ser bons por um mês. É necessário que essa escolha seja para sempre. Pelo menos o esforço seja para sempre. Converter-se e desconverter-se não é de Deus. Do livro do profeta Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá. Viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer da morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus, não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal que praticou que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conservará a sua vida. Arrependendo-se de todos os pecados, com certeza viverá e não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje tem uma clareza extrema e se explica sozinha. É suficiente meditar com atenção e nos debruçar em cima dela. A verdade fundamental que sustenta tudo é esta: o bem leva à vida, o mal leva à morte. Nada acontece de graça, tudo tem suas consequências. A maioria dos seres humanos não pensa nisso, sobretudo quando são jovens, mas as consequências chegam e muitas vezes são um caminho sem volta. Por exemplo, um jovem participa de uma balada e nessa balada os amigos lhe dizem: não seja careta, experimenta isso, experimenta essa. E ele, pela primeira vez, coloca um baseado na boca ou cheira uma farinha. Ele não sabe aonde isso o levará. Anos depois, o encontraremos na Cracolândia, mas tudo começou naquela noite em que quis experimentar o mundão. Tem infinitos exemplos, basta pensar na nossa vida. Uma coisa é certa: qualquer mal ou escolha de mal não é de graça, e ela traz morte na nossa vida. Todo pecado que cometemos é um gole de veneno a mais que tomamos. Chegará o dia em que este veneno nos matará. Não podemos pensar, irmãos, que tomar chumbinho seja comer uma bala. Você pode até não morrer, mas as consequências virão, e se você toma chumbinho todo dia, a tua morte virá.
Vice-versa, irmãos, o bem leva à vida, cria a vida dentro de nós e ao nosso redor. No caminho espiritual, nos encontramos com o extraordinário amor de Deus, capaz de lavar completamente a nossa vida. Se um ímpio, um pecador se arrepender, com certeza viverá, e nenhum dos seus pecados será lembrado. Você entende, meu irmão? Não somente Deus perdoa quando você se converte, mas também sara o teu passado, não se lembra mais dos teus pecados. Lança um facho de luz sobre o teu passado inteiro. Abraçando Deus, entra um vento de primavera, um vento de vida na tua existência. Essa é a graça própria do batismo que te torna uma pessoa totalmente nova. É a graça da confissão, que limpa toda a sujeira presente em você depois do batismo. É maravilhoso caminhar com Deus. Mas hoje precisamos nos concentrar também sobre o segundo terrível aspecto desta leitura. Se o justo, ou seja, quem estava caminhando bem, se desviar, ou seja, se desconverter, poderá fazer isso e viver? Certamente não. Do bem que praticou nada será lembrado por causa da sua infidelidade e do pecado que cometeu. Certamente morrerá. Como é forte isso! No caminho espiritual, não pode existir uma conversão pisca-pisca, a intermitência. Quem volta atrás comete um pecado pior do que aquele que nunca conheceu Jesus. Neles se verifica o que com verdade diz o provérbio: o cão volta para seu vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Assim, lemos na carta de São Pedro. Tudo isso, irmãos, é muito sério. Quem se desconverte é como um cão que vomita ou uma porca que se rola no lodo. O mal tem suas consequências. Por isso, no caminho de Jesus, só poderemos ir em frente. Parar significa precipitar. Um avião não tem marcha ré enquanto está voando a 10.000 metros de altura. Sem dúvida, a grande chaga de hoje é a desconversão. Irmãos, cada tempo teve a sua desgraça. Guerra, peste, cólera. E a desgraça do nosso tempo é a instabilidade, a falta de firmeza, de constância. Vivemos em uma sociedade líquida, que nem água, como dizem, onde tudo e o contrário de tudo são iguais. O matrimônio é visto como um teste. Até que dá certo, vivemos juntos e depois que não dá mais, cada um volta para o seu canto. Mas isso não é de graça. Será que os filhos são felizes em ver seus pais separados? Será que não vão crescer revoltados e depressos? E depois irão procurar drogas? Aí logo vem a frase poética: pior seria os filhos assistirem às brigas todos os dias. Pelo menos, se nos separamos, eles não veem mais isso. Mas, de verdade, melhor seria que não tivessem nem brigas, nem separação. É inútil a mãe e o pai chorarem porque os filhos caíram nas drogas e talvez morreram nesse mundo louco, se a culpa disso foi a família desestruturada que eles mesmos criaram. Além dos filhos, as consequências são caras também pelos dois que viveram uma vida matrimonial e agora nem se olham mais. Você se lembra o que Jesus fala? Serão uma só carne? Depois de ter vivido uma experiência matrimonial, não se pode pensar que seja como ter tomado um sorvete juntos. Os dois se tornaram uma só carne de verdade, um só corpo.
Agora você tente arrancar brutalmente o teu braço e você sentirá como é gostoso. No campo espiritual, irmãos, vale o mesmo. A separação é a mesma coisa que arrancar a sua perna, seu braço, seu coração. Como você viverá depois? Você entende porque Deus fala: o justo que se desvia certamente morrerá? É necessário construir a própria fidelidade dia após dia. É necessário se cuidar e se defender da peste do provisório, do descartável, que leva a considerar descartáveis as escolhas fundamentais da vida, como o matrimônio e a consagração. Uma pessoa se converte e desconverte igual catavento. Vai para a igreja e vai para o baile funk com a mesma facilidade. Abre a Bíblia e abre o site pornográfico com a mesma facilidade. A divisa entre o justo e o injusto não é clara na nossa cabeça. É necessário escolher o bem dia após dia, a cada manhã que acordamos. É necessário renovar a nossa conversão toda hora, todo momento. É necessário nos alimentar de coisas boas, toda hora, todo momento. O diário espiritual que você está fazendo é sem dúvida o melhor antídoto a este mundo do descartável e do provisório. Precisa continuamente colocar estímulos bons na nossa cabeça e no nosso coração. A Missão Belém não tem grandes possibilidades de criar rádios ou web TV, porque, como vocês sabem, estamos concentrados nos nossos queridos irmãos de rua. Mas uma pequena coisa fizemos. Criamos o aplicativo Pão MB, que contém muitas coisas boas para cada um de nós não se desviar em besteiras. Observe bem. Nesse Pão MB, você encontra o diário espiritual que está ao teu alcance em cada momento. Você encontra palestras formativas, você encontra um testemunho de vida que muito pode falar ao nosso coração. Você pode encontrar também um filme bom, o link de um filme bom aconselhado, em vez que você se perder no matagal da sociedade, em coisa muito baixa. Você encontra a Via Crucis, que contém mais de 15 músicas e você pode rezar mesmo sozinho. Você encontra o link da Rádio Web Belém, que transmite somente músicas boas. Você encontra o Cerco de Maria. Você pode encontrar uma hora de adoração. Você pode encontrar o link Drogas Nunca Mais, quando Deus entra, a droga sai, que contém mais de 100 breves testemunhos de irmãos que se resgataram na missão e muito mais. Carregue esse aplicativo no seu celular e use. Ele te ajudará. Deixe sempre ele aberto durante o dia e vai ver que ele te ajudará. Mas é claro que precisa da sua escolha profunda e decidida, alicerçada na Palavra de Deus. E vamos agora, irmãos, portanto, ouvir de novo este maravilhoso trecho que nos ajude a dar a verdadeira guinada na nossa vida. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá. Viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer da morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus, não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo:
a conduta do Senhor não é correta. Ouvi voz da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal que praticou que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conservará a sua vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Vamos agora escolher o nosso propósito na base de tudo que lemos e meditamos. Vamos agora refletir mais um pouco de qual forma concreta podemos colocar em prática quanto nos propomos. Escolher o bem, dia após dia. Paz e alegria a todos. A santidade e o amor levam à vida. Paz e alegria a todos.